Olá, pessoal do terceiro ano. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula do segundo bimestre e o conteúdo que nós vamos ver hoje é o conteúdo de herança e sexo. Então, o que é isso? Nós temos os nossos cromossomos, nós e todos os outros seres vivos, e nós temos cromossomos que são específicos para as características sexuais, ou seja, eles que vão determinar se o indivíduo é macho ou fêmea, ou seja, se vai produzir e apresentar as características femininas e produzir os gametas femininos, e produzir os gametas masculinos e apresentar as características masculinas determinadas de cada espécie. E nós temos os cromossomos que são autossomos, ou então os cromossomos somáticos, que são os cromossomos que determinam as outras características que não as características sexuais, tá? Então, nesse sistema de determinação de sexo, nós temos alguns tipos. Nós temos o sistema XY, o sistema X0, não é o é zero, e o sistema ZW. Então, no sistema XY, a fêmea, ela vai ser XX, ou seja, ela vai apresentar dois cromossomos X. O macho vai apresentar um cromossomo X e um cromossomo Y. Quais são os seres vivos que têm esse tipo de sistema? Alguns insetos, mamíferos, que é o nosso caso, alguns tipos de peixes e alguns tipos de plantas. O sistema X0, a fêmea vai ser XX, ou seja, ela apresenta dois cromossomos X, e o macho só apresenta um cromossomo. Esse zero quer dizer que ele não tem o outro cromossomo sexual, ele só tem o cromossomo X, ele não tem um outro cromossomo para representar. Nos sistemas, aí um exemplo são os insetos que são os tipos de gafanhoto. No sistema ZW, nós temos a fêmea, que tem um cromossomo Z e um cromossomo W, e o macho, que tem um cromossomo ZZ em duplicidade. Alguns tipos de aves, alguns tipos de répteis, alguns tipos de peixes e de insetos também têm esse sistema. Então, assim, quando vai formar os gametas, ou seja, quando vai liberar o óvulo, a fêmea, se ela for do sistema XY, a gente diz que ela é homogamética. Por quê? Porque ela só tem cromossomo X, então os gametas dela só podem ser do tipo X, ela só tem óvulos do tipo X, ela só libera um tipo de cromossomo nos gametas, por isso que a gente diz que é homogamético. O macho, como ele é XY, ele é heterogamético, ou seja, ele pode ter gametas X e ele pode ter gametas Y, tá? No sistema X0, já vai ser ao contrário. Não, perdão, a mesma coisa. A fêmea é homogamética, ou seja, ela só pode ter gametas X, e o macho é heterogamético. Cara, mas como assim? Se ele não tem um? Exatamente, ele vai ter gametas que têm o cromossomo X, e ele vai ter gametas sem nenhum cromossomo sexual, tá? Não é que não tem nenhum cromossomo, vai ter os cromossomos autossomos ou somáticos, mas não vai ter o cromossomo sexual. E no sistema ZW, a fêmea vai ser heterogamética, ou seja, ela pode produzir óvulos Z e ela pode produzir óvulos W. E o macho é que vai ser homogamético, isso quer dizer o quê? Ele só pode produzir espermatozoides do tipo Z, tá bom? Professora, não entendi, então vamos voltar. Se nós temos no sistema XY uma fêmea com gametas XX, ela vai ser homogamética. Se nós temos um macho que é XY, ele vai ter gametas ele vai ser heterogaméticos, ou seja, ele pode produzir espermatozoide X e espermatozoide Y, e a mesma coisa para os outros sistemas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe dois tipos de exemplos de herança ligada ao cromossomo X. O que quer dizer isso? São características em que os genes estão localizados no cromossomo X, ou seja, esses genes são repassados através do cromossomo X. Hoje eu trouxe uma característica que é o daltonismo e outra que é a hemofilia. Primeiro, vamos saber o que é o daltonismo.
O daltonismo é quando o indivíduo ele não tem a capacidade de distinguir algumas cores. Geralmente nós falamos que é o vermelho e o verde, mas pode acontecer com outras cores, como eu vou mostrar já já. Essa característica ela vai atingir de 5 a 8% dos homens e de 0,04% das mulheres. Então, é mais comum existir um homem daltônico do que uma mulher daltônica, mas não é impossível existir uma mulher daltônica. Então, vamos lá entender o genótipo dessa doença. Lembra que o genótipo são as características que estão no nosso genoma, tá? No nosso DNA. Lembra que a gente falou que o nosso sistema é XY? Então, toda vida a mulher é XX e o homem XY. Vocês não podem esquecer disso daí, tá? Então, se a mulher, aqui é mulher porque é XX, certo? Se ela tem o gene para o daltonismo homozigoto dominante, ela é não portadora, não daltônica, tá? Porque essa característica do daltonismo, ela vai ser recessiva. Ou seja, eu preciso ter o gene, o alelo recessivo, com a letrinha minúscula para ter aquela característica presente. A mulher que é XDzão, XDzinho, ela é portadora, né? Porque ela tem um alelo aqui, Dzinho, tá aqui, mas ela é não daltônica. Por quê? Porque para essa mulher ser daltônica, ela precisa ser assim, ó, XDzinho, XDzinho, ou seja, precisa ela ter o gene recessivo para o daltonismo nos dois cromossomos X. Se estiver só em um cromossomo X, ela é portadora, mas não daltônica. Quer dizer o quê? Que ela pode passar essa característica para os filhos, mas ela não apresenta a doença. O fenótipo da doença, não, perdão, da característica, ela não apresenta o fenótipo, essa característica. O homem, lembra que o homem é XY? Então, se ele for XDzão Y, ele é um homem não daltônico. Se ele for XDzinho Y, ele é um homem daltônico. Aqui a gente vai entender porque mais homens têm do que mulheres. O homem, ele só tem um cromossomo X, então basta que esse Dzinho apareça uma vez que esse homem vai ser daltônico. Para a mulher, é preciso que ele apareça 2 vezes em duplicidade recessivo, para que essa mulher seja daltônica. No homem, a gente não vai dizer portador e não portador, porque ou ele é não daltônico ou ele é daltônico. Então, não tem essa possibilidade do jeito que a gente fala na mulher, portadora e não portadora, tá bom? Então, esse genótipo e esse fenótipo, vocês vão precisar para resolver as questões. Aqui um exemplo de como essas pessoas vão enxergar. Aqui, mostrando nos Power Rangers, né, que todo mundo conhece a cozinha deles, pronto. Então, aqui é uma visão normal, vamos dizer assim. Eu não gosto desse nome normal, tá? Mas aqui é uma visão mais comum, vamos dizer assim. Aí tem tipos de daltonismo. Lembra que eu falei da cor vermelho e verde? Não quer dizer que é só vermelho e verde. Se for um daltonismo tipo protanopia, eles têm uma deficiência de enxergar com a cor vermelha. Estão vendo aqui a diferença? Ó, esse Power Ranger vermelho, ele vai enxergar um cinza, o rosa também ele vai enxergar quase no mesmo tom do azul, tá? E o verde também. O daltonismo tipo deuteranopia, vocês estão vendo também que tem diferença, né? Eles têm uma deficiência com a cor verde. E o daltonismo tipo tritanopia, eles têm uma deficiência com a cor azul e amarelo. Aqui é a mesma coisa, né? Mostrando as bandeiras e mostrando um cubo mágico, né? Qual seria a diferença, como eles vão ver, tá certo? Então, aqui são alguns exemplos para vocês terem uma ideia de como essas pessoas conseguem ver. Outra herança ligada ao cromossomo X, a hemofilia. O que é a hemofilia? É uma falha na coagulação do sangue. O que é a coagulação do sangue? Quando a gente se corta, o nosso sangue vai sair, né? Porque teve um rompimento dos nossos vasos sanguíneos, da nossa pele. E com o tempo, esse sangue para de sair e vai criar aquela casquinha. Aquela casquinha é a coagulação. E existem vários tipos de hemofilia, que a gente vai falar aqui é hemofilia A, que é uma deficiência no fator de coagulação 8. O que é fator de coagulação? Para o nosso sangue lá, que está líquido, e criando aquela casquinha da nossa ferida, são vários processos que acontecem até chegar naquela casquinha. E cada processo, cada etapa, nós vamos chamar de fator de coagulação. Então, na hemofilia A, o que falta é o fator de coagulação 8.
Então, nós temos aqui o genótipo, ele é muito parecido com o genótipo do daltonismo, a diferença é a letra, que ao invés de ser um D, vai ser um H, e só. Então, aqui, ó, XHzão, a mulher não portadora, não hemofílica. XHzinho, mulher portadora, não hemofílica. XHzinho, mulher hemofílica. XHzão-Y, homem não hemofílico. XHzinho-Y, homem hemofílico. Então, aqui também vocês vão precisar para saber responder as questões, certo? Vamos para o primeiro exemplo. O daltonismo é uma doença que se caracteriza pela incapacidade de distinguir entre as cores verde e vermelho. É uma doença ocasionada por um alelo de um gene localizado no cromossomo X. Em um casal em que a mulher é heterozigota, heterozigota é quando a mulher vai ter um H maiúsculo e um H minúsculo. Perdão, aqui é daltonismo, né? Então vai ser o D. Quando a mulher tiver um D maiúsculo e um D minúsculo, tá certo? Ela é heterozigota, a gente não olha o X, porque se a gente já tá dizendo que é mulher, a gente já sabe que é XX, então a gente vai olhar só a letra que corresponde ao daltonismo. Aqui, uma mulher heterozigota para daltonismo e o marido é normal, ou seja, o marido não apresenta daltonismo. Se ele não apresenta o daltonismo, ele é X, Dzão, Y. Se dissesse que ele era daltônico, era X, Dzinho, Y. Tá? Então, eu quero saber qual é a probabilidade deles terem um menino daltônico. Vamos lá. Primeiro, qual é o genótipo da mulher? Disseram que ela era heterozigota. Então, XHzão, XHzinho. Perdão, aqui era um D, né? Mas vocês estão entendendo. XDzão, XDzinho. O fenótipo dela é portadora não daltônica. O genótipo do homem, XDzão, Y. E o fenótipo do homem não daltônico. Eu vou ajeitar aqui, peraí. Vamos consertar ao vivo. Vai dar certo. Pronto. Então, vamos lá. Passando tudo de novo. Então, aqui, a mulher é XDzinho, portadora não daltônica. O homem, XDzão Y, não daltônico. Então, vamos fazer o cruzamento. Tá aqui o genótipo da mulher e o genótipo do homem. Então, no cruzamento, né? Primeiro com o primeiro, XHzão, XHzão. Primeiro com o segundo, XHzão, Y. Segundo com o primeiro, XHzão, XHzinho. E segundo com o segundo, XHzinho, Y. Ele quer saber menino daltônico. Então, vamos descartar. Ó. Isso aqui é uma menina, que é XX, não me interessa. Isso aqui é uma menina, não me interessa, porque é XX. Sobrou esse menino, XHzão, Y. É daltônico? Não. Esse aqui, XHzinho Y, é daltônico? Sim. Então, das 4 possibilidades que eu tenho, uma me interessa. Então, a resposta, 1/4. Professora, não entendi. Vamos voltar para que você entenda. De novo, se ele está dizendo que uma mulher heterozigota, para a característica do daltonismo, quer dizer que ela tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Dzão, Dzinho, tá? E o homem, ele está dizendo que não é hemofílico, então é X, Dzão, Y. Faz o cruzamento aqui, a mulher, vamos corrigir de novo, porque aqui está errado, né? Aqui é um D, que eu coloquei foi um H. E aqui também é um D. Pronto. Aí a gente vai saber que essa criança, se ele está dizendo que só interessa um menino, onde for XX, eu não vou olhar, porque não me interessa, só me interessa se for XY. Então, o único que é XY vai ser 1, por isso que a gente vai dizer que é 1/4, tá? Próxima questão. Observe o heredograma de uma família que apresenta alguns membros com hemofilia. Marque a opção correta. O heredograma é esse desenhozinho aqui que eu já falei para vocês na aula passada. Quando a gente tem um quadradinho,
é representando um homem. Quando a gente tem a bolinha, é representando uma mulher. Quando tá pintado, quer dizer que aquela característica que eu tô falando na questão, aquela pessoa tem aquela característica, o fenótipo daquela característica. Então, qual é a característica que eu tô falando aqui? Hemofilia. Então, quer dizer que esse I1 é pintado, perdão, esse 1 é pintado aqui, quer dizer que ele é hemofílico, e esse 2 que é pintado aqui também é hemofílico. Então, a gente vai ver qual item está correto. Item A. O indivíduo 2, quem é o indivíduo 2, ó? 2. Não apresenta o gene para hemofilia. Se é uma bolinha, quer dizer que é uma mulher, né? XX. E esse aqui é XY. Então, 1 é XHY, porque se ele está pintado, ele tem hemofilia. E a mulher é XH, XH. Por que, professora, que você está dizendo isso? Porque eles têm um filho, tá aqui, ó, XY, né? Que é hemofílico. Lembra que você tem metade das características do seu pai, metade das características da sua mãe? Se esse rapaz é XY, a mulher é XX e o homem é XY, a única coisa que essa mulher, o único cromossomo que ela pode ter doado para ele, sexual, é o X. E o Y, ele recebeu do pai. O cromossomo Y não tem o gene para hemofilia. Qual é o que tem? É o X. Então, se esse homem é hemofílico, ele é X, Hzinho, Y. Esse cromossomo X, com o gene da hemofilia, ele recebeu, portanto, da mãe dele. Então, o item A é falso. Item B. Do cruzamento entre 2, 4, tá aqui, e 2, 5, esse aqui, pode nascer uma criança hemofílica caso 2, 4 é esse aqui. Seja heterozigota, lembra o que é heterozigota? É quando é XH, XHzinho. Então, faz o cruzamento do XH, XHzinho com XHY. Por que, professora, que você sabe que esse aqui é XHY? Porque o 2, 5 não está pintadinho. Então, se ele não está pintado, ele não é hemofílico. Faz o cruzamento. Primeiro com segundo, segundo com o primeiro e segundo com o segundo. Aí, qual é a pergunta que ele diz? Se tem a probabilidade de nascer uma criança hemofílica. Sim, ó. Esse aqui, XHY, é um menino hemofílico. Então, a letra B é verdadeira. Próximo, só para a gente saber por que o C e o D estão falsos. O indivíduo 2, esse aqui, herdou o seu gene para hemofilia do seu pai. Não, e eu já falei isso, né? Ele herdou da mãe, porque se você é homem, XY, né? Seus cromossomos sexuais, X você herdou da sua mãe e Y você herdou do seu pai. Se o pai dele entregou o Y para ele e o gene da hemofilia está no cromossomo X, significa que ele só pode ter herdado esse cromossomo X com o gene da hemofilia da mãe dele. Letra D. O indivíduo 2-1, que é esse aqui, é um homem, não é hemofílico. Não é hemofílico, até aí tá certo. Porém, é portador da doença. Não, lembra que eu falei para vocês que não existe homem portador. Ou ele tem a doença, ou ele não tem a doença. Doença não, característica, tá? Então, aí fica a letra B. Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo para tirar a dúvida, tá bom? Obrigada e até a próxima.